telespectadores! Hoje estamos aqui no podcast O que o Cérebro Pode. Eu sou Sophie Trevisan. Oi, pessoal! Eu me chamo Lorenzo Sintra e é uma honra estar aqui nesse podcast tão especial com pessoas tão maravilhosas, que é a Sophie, a Clarissa, o Luiz e a Jaque. Olha só, meu Deus! Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Clarissa Vergara e vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas também vamos falar sobre o que? O Cérebro Pode! Que isso! Meu Deus do céu, o Cérebro Pode estar no ar. Mais um episódio incrível pra vocês. Eu sou a Jaque. Eu sou o Luiz, estou aqui com mais 3 cérebros. Eu achava que eu era o cérebro aqui, mas agora eu caí. Esquece, temos 3 cérebros brilhantes na nossa frente. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai se encantar com esse episódio. Eu tô muito feliz de ter esses 3 hoje aqui na nossa mesa. A gente tá ficando importante, hein, cara? Tá muito bom, né? Tá ficando especial. Olha, e na mesa o interessante é que tem 2 adultos e 3 crianças grandes. Exatamente. Quer dizer, eu sou a única criança grande, mas me mantenho. E se você ficou interessado, tá animado com esse assunto, tá curioso, aproveita e já assina o nosso canal, clica aí, deixa seu like, mande suas dúvidas nos comentários, que a Sophie, o Lorenzo e a Clary vão responder a todas as dúvidas. Então, sejam muito bem-vindos, lindezas. Se vocês tivessem um assunto para elencar, o primeiro que seja, o primeiro que vem na cabeça de vocês, sobre o que vocês falariam? Você viu que eu deixei aberto, né? Eu acho que eu falaria sobre as Olimpíadas como um todo, porque eu acho que ela pode lidar e fluir para todos os outros assuntos importantes que a gente tem para falar. Interessante. Sophie Lorenzo, vou estender essa pergunta para os dois. Em que momento vocês perceberam, assim, em relação às pessoas que vocês convivem, aos amigos que vocês têm, né, nos lugares que vocês vão, que vocês tinham algo a mais? Então, assim, tudo começou com um clube de livros. Mas antes, bem antes, minha mãe, quando eu era menor, a minha mãe, ela comprou várias pecinhas, aquelas de letras, várias mensagens, pra eu aprender a escrever. Quantos anos você tinha? Acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, não sei, 3 anos, às vezes. Não Abusada sua mãe, né? Só que Bem que eu daí, conheço ela, mas abusada ela. mal sabia ela que eu já sabia de tudo. E ela comprava, e eu... Ela comprava, e eu não... E ela não sabia que eu já sabia fazer tudo que ela mandava fazer. Uhum. E assim, minha mãe já viu que era de um ponto diferente, mas ela achava que eu não gostava daquilo, não porque eu já sabia. Mas, quando eu tinha 6 anos, estava no primeiro ano... Hoje você tá com 25. Não, sério, você tá com 10, né? 8. Eu vou fazer 10, né? Vai fazer 10, tá. Quando eu tinha 6 anos, eu fui participar de um clube de leitura em inglês. Só que daí, eu não gostava dos livros de primeiro ano. E daí, eu fui lá cair com a turma de 6º ano, com os livros, 6º, 7º ano. Assim, a professora do clube de leitura falou pra minha mãe que eu era superdotada. Minha mãe não fazia ideia. Quando ela foi se aprofundar e estudar mais, ela entendeu porque eu não gostava daquelas pecinhas de Montessori quando eu era menor. Uhum. Mas ela não percebia porque ela também era igual a mim. Olha só. Então, ela achava que tudo aquilo era normal pra uma criança da minha idade. E foi assim que eu descobri que eu era superdotada. E quais coisas você sente que você tem mais facilidade para aprender? Quais coisas você gosta mais de aprender? Eu adoro matemática, adoro as línguas, como francês, inglês. Isso. Também gosto de raciocínio lógico. Eu gosto de várias matérias. Olha só, que legal. E você, Lô? Geopolítica também. Maravilhoso. Geopolítica. Então, com 2 anos eu comecei a escrever, só que a minha mamãe pensava que era, normal, assim, né? Só que daí foi quando começou a pandemia, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, que eu tava no 2º ano, né? Daí a minha irmã tava no 4º. Uhum. E eu ia lá pro quarto dela, assistir a aula dela e eu respondia, enquanto, eles estavam fazendo conta sabe, tabuada
montando, eu tava fazendo de cabeça. Meu Deus. E daí a minha mamãe começou a ver, a observar, perceber. E a minha mamãe pensou que a minha irmã que tava atrasada, não era eu que tava um pouco adiantado. E daí eu comecei a ter Eu comecei a ter fobia escolar, por causa que eu não aguentava mais, tipo, enquanto eu tava fazendo algumas contas, tipo, de raiz quadrada, essas coisas, a professora tava falando, 2 mais 2 é quanto? 2 lápis mais 2 lápis é igual a 4. Matemática muito mais avançada. Sim, e daí eu não queria mais ir pra assistir as aulas online, não queria fazer mais nada. Assim, e daí foi quando a minha mamãe foi atrás procurar sobre o assunto e fez um laudo e me identificou com superdotação com 6 anos. E daí eu precisava de 2 anos de aceleração. Só que daí a escola não aceitava, porque a minha escola tinha, acho que 110... Zô, vou te cortar. Explica pra gente o que são 2 anos de aceleração. 2 anos de aceleração, assim... Só para o público entender. Como assim? Você falou que você precisava de 2 anos de aceleração. O que seria aceleração? Acelerar é quando você pula meio de uma série pra outra. Tipo, eu tava no 2º ano, eu fui pro 4º ano. Você teria idade pra estar no 2º ano, Sim. mas mesmo com a sua idade, você pularia 2 séries pra frente. Aham. Só que daí, a escola não aceitava, por causa que ela tinha meio que mais ou menos 100 anos e nunca ocorre uma aceleração, nada do tipo. Sim. Daí a minha mamãe foi até na diretoria de ensino e a diretoria de ensino disse que era para eu estudar numa escola especial, porque muitas mães iam lá falar sobre isso e não era verdade isso. E até tanto que uma coordenadora da minha escola, ela disse que era pra dar o celular pra mim, pra eu parar de ficar tendo dúvidas e ficar mexendo no celular e anotar todas as minhas perguntas pra Alô, responder. coordenadora, você acabou de ser entregue. Viu? Deu a ação errada. Isso depois do diagnóstico. Isso depois Depois da do identificação. E daí, com muito esforço, e daí, finalmente, a escola acelerou. Mas o diretor disse que eu ia repetir de ano, que... Quem vai repetir é ele. Né? E aí, hoje você tá em que série? Hoje eu tô no 8º ano. Que seria a 7ª série. Seria 13 anos. Você tem quanto? 10 anos. É isso, Respirei. tô certa, Não, né? eu respirei, né? Porque se ele falasse na faculdade, eu ia dar uma travada. Ia estar um pouco nervosa. A Su foi com quantos anos foi diagnosticada? Eu fui diagnosticada com 6, 7 anos. Então, a média de 6, 7 anos. E a senhorita? Professora Clarice. Tia Clarice, que a gente tava brincando antes. Que eles Tia chamam ela de Clarice. Tia Clarice. Tia Clarissa. Explica um pouquinho pra gente o que é a superdotação e como que é o seu trabalho. Porque você também é, né? Também sou. Na verdade, eu sempre amei estudar educação. Sempre amei estudar educação, neurociência, sempre amei estudar. Mas eu nunca tinha me debruçado, assim, em ter tantas crianças intensas. Acho que é a palavra que mais... assim, são intensas, são crianças que se importam. São crianças que elas não vão estar ali 1 hora se algo não faz sentido para elas. E quando eu comecei a dar aula para as crianças, eu comecei a falar assim, nossa, mas essas crianças são igualzinhas a mim? E eu conseguia lidar com uma turma mesmo, lindo, uma cara. turma com 50 crianças e 50 crianças bem diferentes, é um desafio. Ainda mais que são crianças intensas, são crianças que a facilidade de frustração é muito maior. Mas eu não tinha medo de falar assim, eu não sou capaz de lidar com essas crianças. Pelo contrário, eu me importava tanto com elas que eu queria entender. E aí foi quando eu conheci as mães, e aí fui ali conversando com as mães, e as mães começaram a falar, mas você também é superdotada. Falei, eu não sou superdotada, fiquei um tempinho, até que eu decidi fazer o processo de avaliação, né? Os mais novos fazem o VIS, que geralmente eu fiz o VAIS, né? Que é uma avaliação longa, que a gente passa por um grande processo de descoberta. Como é? São vários testes que você vai fazer, é uma série de testes. A gente não pode falar exatamente como é, porque outras pessoas vão fazer, mas é uma série de testes Vou botar você lá. que vão avaliar Não sabia desde que a eu parte de comunicação, a parte de vocabulário, a parte de raciocínio. E aí tem os 2 tipos de... Ele é muito... Tem os 2 verdade. tipos Não, de você é, inteligência. certeza. Não, eu já fiz. Ele É. fez. Eu falei pra eles, eu sou superdotado, eu sei. Que irado. Mas é que eu não falei. Mas você é? Eu sou.
Mas o meu foi com 25 anos, mas continua. E aí, nós temos ali 2 tipos de inteligências que a gente vai fazer, digamos que uma medida fluida e uma que foi conquistada, a mais cristalizada. Então, por exemplo, eu com 30 anos, teve várias perguntas que é para ver o quanto eu desenvolvi de coisas que qualquer um conseguiria aprender. Então, tem uma parte do teste que são o que eu consegui aprender ao longo do tempo. E uma outra parte do teste que independe se eu tenho 30 ou se eu tenho 5 anos de idade, que é de uma inteligência mais fluida, que a gente vai fazer para ver o quanto a gente se comporta naquela situação, que é algo mais voltado ali para o raciocínio lógico. Então, é uma série de testes, são semanas de avaliação, são semanas conversando, são semanas se entendendo. É bem assim, eu achei um processo bem difícil, porque eu neguei muito, mas eu fiz por eles, na verdade, porque eu falo tanto dessa importância das crianças terem uma avaliação, elas se conhecerem, dos pais entenderem como que eles funcionam, como que eu, como professora, não vou pelo menos lá e falar, deixa eu fazer para ver se realmente, né? E uma coisa que é muito bonita nesse processo, que é o autoconhecimento, né? E é muito que a gente conversou anteontem sobre você saber qual é a sua skill. Tipo, eu tenho essa habilidade e eu vou desenvolver essa habilidade. E é complicado pro superdotado. Porque o volume de informações, ele vem... até quando ela falou de inteligência fluida, que você vai fazer o teste, vê o teste de inteligência fluida sem resistência. E o produto que a gente tem resistor é que altera a nossa modalidade de energia, que vai alterando as coisas, né? Essas barreiras que vão impondo, conceitos e preconceitos. Aí a gente vai pensando de outras formas. A do superdotado é fluida. Então é fácil, o aprendizado é bem fácil. E aí, quando eu fui mais velho também, ver curva de aprendizado, né? O quanto você teve de curva de aprendizado naquele tempo, o que é normal, o que evoluiu muito rápido. Mas assim, essa fluidez que é muito bom. Até por isso que quando eu falei pra você, eles vão apresentar. Deixa ele. Porque a curva assim, senão a gente interfere no caminho que não é para ser interferido. Sabe quando você... Porque é fluido, né? É fluido. Que é intenso. Eu brinco, cara. Teve uma hora que eu coloquei já 2 imagens, assim, que a mente deles é como se fosse uma casa de vidro. Então, entra informações a todo tempo, a todo momento. E aí você tem que começar a trabalhar com isso. A mente, é claro, do não superdotado, é como se fosse Auschwitz. Auschwitz, pensando no compartimento prisional, era aquela prisão onde você tem vários compartimentos separados e você não consegue unir elas. As pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas acabam indo para um lado e não conseguem outro lado porque o compartimento delas se fechou. Por exemplo, ele é da biológicas, ele não entende física. Ele é da física, ele não entende humanas. Ali é humanas, ele não entende... E, na verdade, uma coisa é caminho da outra. E os superdotados, eles têm essa fluidez. É que a gente ainda acaba empurrando para algumas partes. Que é algo que é super importante, por exemplo, sobre o que é, na verdade, uma velocidade de processamento. E nem todo superdotado é igual. Nem todo superdotado, por exemplo, é um superdotado puramente acadêmico. Isso é algo que a gente precisa falar mais. Porque muitas vezes você tem uma pessoa inteligentíssima, por exemplo, na parte mais produtiva, criativa. Mas... na escola, muitas vezes, você só consegue enxergar a nota. Então, você só consegue enxergar a parte mais acadêmica. Então, é mais fácil você olhar e falar assim, nossa, ele se desenvolveu super em física, porque ele tem uma velocidade mais rápida ali de processamento, ele aprende mais rápido, então ele é superdotado. Mas existem vários tipos superdotados. Assim como os típicos são totalmente diferentes, eles também são muito diferentes. Então, é uma intensidade, é uma velocidade ali de processamento e algo que une. É como se no cérebro eles realmente conseguissem receber muitas informações e diferente de um típico que vai selecionar, eu vou fazer isso, do lá, ele está recebendo informação o tempo inteiro, ele está intenso, ele quer aprender mais, ele tem uma curiosidade, ele tem uma sede, mas eles são bem diferentes. É bem importante trazer que ser superdotado não é sobre fazer cálculos de matemática. Totalmente. Ele tem uma habilidade para, se precisar fazer o cálculo, ele vai fazer muito bem. Vocês já viram Pode falar, Sophie. Eu queria adicionar um ponto, que foi a primeira coisa que a tia Clarissa falou. Que é o seguinte, como lidar com as crianças superdotadas? Então, um professor, dependendo se ele é superdotado ou não, também não é questão só de como ele precisa lidar com as crianças, de como ele precisa lidar com ele mesmo. Porque crianças são totalmente diferentes de adultos. Então, eu acredito que um professor precisa ter 3 coisas. A comunicação,
paixão pela matéria e a paciência. Porque o aluno só vai se entreter se ele tiver comunicação. E o professor só vai conseguir ensinar se ele gostar da matéria que ele está ensinando. Perfeito. E a paciência todo mundo precisa ter, principalmente com os alunos. Porque, assim, às vezes não entendem, que nem as perguntas. Eu adoro perguntar. Eu adoro filosofia porque eu posso perguntar o quanto quiser e ninguém vai me questionar Você o quanto gosta eu de vou filosofia? perguntar. Gosto. Cara, eu fiz filosofia. Muito bom. O dia que você precisar bater papo... Eu fiz filosofia, é verdade. Bem legal isso que você tá falando sobre a pergunta e sobre a Eu gosto, paciência. eu gosto. Bem legal. Como que é a relação de vocês dentro da escola? Porque quase sempre vocês estão em grupos onde vocês são os mais novos, né? Como que é a relação de vocês com os amiguinhos de vocês? Então, eu atualmente estudo na escola Etapa de Valinhos. Eu acabei de mudar de escola e ela é uma escola muito boa que a maioria dos estudantes que vão do liceu que vão pro interior também vão pra ela. O Etapa é bem legal. Eu estudei no Etapa um tempo também. Eu acho muito legal. Por que você gosta? Porque a matemática é avançada, a gente senta na carteira, copia da lousa. Eu gosto por causa disso. É bem acadêmico, né? Isso. Você tem mais afinidade com o acadêmico. E você, Lô? Então, eu estudo no Liceu Jardim, lá de Santo André. Um salve pra toda a escola. Eu amo esse cara. Então, antes eu estudava em outra escola, mais no interior. E eu acredito que quando a gente, no Liceu Jardim, por exemplo, uma escola que também é mais da metrópole lá, tem uma mente mais aberta para o superdotado e consegue entender um pouco mais. Por exemplo, o superdotado, como a tia Clarissa disse, não é só acadêmico. Também tem os intelectuais e os criativos. Por exemplo, eu sou acadêmico e intelectual. E, tipo, o intelectual, o acadêmico é aquele que o professor vai preferir, vai gostar mais por causa que ele segue a matéria método, da né? lousa, o método. O intelectual é mais o que ele busca outra maneira de se fazer. E, às vezes, isso irrita muito o professor. Não justamente por causa do professor, mas até porque o sistema educacional muitas vezes não recebe esse tipo de pessoa que é pensadora, né? não recebe. Que questiona e Posso pegar esse gancho e perguntar pra Clarice sobre o sistema educacional? Eu só queria te ensinar uma coisa. Que assim, uma coisa que o Lourenço disse é muita verdade. Que assim, quando eu vou fazer matemática na minha escola antiga, eu não sei exatamente o método que eles faziam para chegar até a questão. E também, assim, as pessoas eram muito diferentes de mim. Eu, como superdotada e menina, eu me camuflo muito. Porque por exemplo, a professora, ela tava reforçando a gente fazer tabuada para ir pra potência. Só que, assim, eu contei pra minha mãe, ela ficou um pouquinho brava, porque ela achava que seria melhor. Só que eu contei que precisava ter paciência pra ser a potência depois. Essa seria uma das formas que eu poderia me camuflar, se eu ainda não tivesse o laudo. E eu também estou aqui para inspirar todas as meninas superdotadas. Sim. E tem algumas pessoas que me inspiram, né? Como Berta Lutz, Malala Yousafzai, Katherine Johnson e Rosalie Lopes. Linda. E elas fizeram uma grande diferença para o mundo. Então, esse é um dos meus objetivos. Bem legal. É isso. Acho que escutar você falar realmente inspira muitas meninas. E depois eu quero muito voltar nessa diferença do superdotado menina e menino. Eu queria só que você terminasse a sua explicação. Você falou do acadêmico, do intelectual e o criativo. O que é o superdotado criativo? Então, o superdotado criativo, ele é um pouco mais parecido com o intelectual. Ele busca novas formas, mas também é aquele que, tipo, ele tem muita criatividade. Então, tipo, quando o professor tá falando de alguma matéria, ele pode estar desenhando, tá pintando. Porque, tipo, ou talvez ele já saiba daquela matéria, ou ele tem uma facilidade muito rápida de aprender e já conseguiu entender a matéria. E daí ele, como é criativo, ele fica pensando nas coisas, fica pintando, pode Pensando ficar novas possibilidades. Se expressando, uma forma de se expressando. expressar. Você pode se expressar de muitas formas. Quem é criativo busca na arte uma forma de se expressar. Não que ela esteja desrespeitando o professor que está dando aula, mas ela está
para ela conseguir muitas vezes prestar atenção na aula, ela precisa estar se expressando de alguma forma aqui no papel. Sim. Né? Eu vou até aproveitar aqui, ó. Eles explicaram que são os 3 tipos de superdotação. E você são 2 adultos que descobriram a superdotação já adultos. Quais são os sinais que adultos têm de terem superdotação sem saber? Olha, eu vou dizer que é muito difícil porque não tem muita informação hoje. Não tem tanta informação sobre a superdotação para quem estuda muito. E mesmo que tenha tanta informação, muitas vezes elas não se conectam. Porque cada um vai falar uma coisa, então é muito difícil. Eu descobri porque eu estou perto deles. Quando você chega perto de uma pessoa superdotada, você começa a falar assim, achei alguém que está na minha intensidade. Entende, fala minha língua. Então, assim, eu fui vendo as crianças. Eu comecei a olhar para as crianças e falar assim, era eu. Mas assim, depois de pouco tempo estudando o que era, eu comecei a perceber coisas da minha infância, da minha adolescência, que eu falei assim, peraí. Mas assim... Por exemplo, o quê? Muito natural. Por exemplo, quando eu estava na escola, hoje de manhã eu estava pensando em algo que foi muito legal. Teve um momento que a professora foi brigar com a turma, porque um dos nossos colegas, eu lembro exatamente, essa minha memória, ele, depois da aula de educação física, ele colocou desodorante no ventilador, isso deixou a sala naquele... E a professora era uma professora de literatura, um abraço, mas ela foi dar um discurso para a turma sobre aquilo. Então, assim, eu não me sentia ali... Eu não preciso escutar aquilo, tem que fazer sentido para os superdotados, as coisas precisam fazer sentido. Eu não tinha sentido ouvir. Eu lembro que eu peguei um livro de literatura, e coloquei em cima da mesa e comecei a ler. Era aula de literatura. Então, eu fazia sentido eu estar estudando literatura. E ela não escutando aquilo. E assim, eu fiz isso quietinho. Eu lembro até hoje que eu peguei, fiz quietinho o livro e olhei. E eu lembro claramente, assim, dela parar de falar com a turma para falar a frase de que eu não estava respeitando ela como professora, porque eu não estava escutando ela. E hoje eu paro e penso assim, eu não ia conseguir ficar escutando ela falando algo que não faz sentido. E assim, na minha vida, as coisas precisavam fazer sentido. O grau de importância que eu dou para as coisas é muito diferente do grau de importância que outras pessoas dão. É por isso que a frustração é muito grande para quem é superdotado. Pode ser que, por exemplo, para quem é típico, não faz diferença que não tem uma caneca aqui, por exemplo. Mas para quem é superdotado, às vezes isso é uma frustração gigante. E às vezes as pessoas, elas invalidam essa frustração. É besteira. Então, eu percebi que o grau de importância que eu dava para as coisas era muito maior no trabalho, no colégio. Se, por exemplo, ali é 2 pontos um trabalho, eu queria fazer o trabalho. Nossa. Não era sobre o ponto. Então, foi assim que eu entendi. Sentido. Tem que fazer sentido, assim, o estar em um ambiente mais de meia hora e aquilo não está fazendo sentido, a gente começa a falar assim, não tá dando. E aí? É difícil. Interessante, cara. No sistema educacional, as coisas precisam fazer sentido. E que para o superdotado, elas precisam fazer muito sentido. Cabe assim, no que a sua até colocou, de que, assim, se não tiver muito apaixonado por aquilo, não faz sentido. Nenhum. Então, se você não adquirir uma didática, uma paixão pelaquilo, vai te frustrar de uma forma... E eles sentem. Se o professor estiver dando aula e não estiver, de fato, interessado, tem algo que eu sempre falo para muitos professores, em todas as palestras eu falo. Tem 2 tipos de professor. Tem que estar preocupado se o planejamento dele vai dar certo, ou seja, ele está preocupado com ele, e tem o que estar preocupado se a aula dele vai dar certo. E eu vou adicionar até uma coisa, assim, eu acho que além de um sistema educacional que não abrange esse tipo de inteligência, é o ego. Porque o professor que briga com você porque você abriu um livro enquanto ele tá dando uma bronca de uma coisa que realmente não é com você, é puro ego. Eu vou fazer até uma curva no tempo. E, assim, no Brasil, assim, nos outros lugares a gente tem essa dificuldade também, mas no Brasil a gente tem uma curva que a gente não tem. Sabe aquela curva do tempo onde teve os iluministas, que eram os cientistas, as pessoas que propagavam coisas científicas no mundo? Isso não veio para o Brasil. O Brasil não tem iluminista. O Brasil ele parou no romantismo. Por isso que tudo a gente romantiza. E acha engraçado, acha bonito. Na política, conta qualquer história assim. Que legal, o cara romantiza e fica bom. Aí, na hora que se apresenta um dado, o pessoal não quer. E pro superdotado, ele precisa do dado. Mas fora o dado, que ele vai ser algo digitalizado, que ele vai ficar assim... O algo ele reproduz. Está comprovado. Ele tem uma mente abstrata. Tem um neurocientista que se chama Miguel Nicoleles. Ele sempre fala bem assim, que até foi meu professor, que a mente ela tem algo analógico e digital. E a mente do superdotado ele é mais analógica ainda do que digital. Digital, ele vai reproduzir.
de forma matematicamente as coisas rápido. Só que ele abstrai muito, assim, muito. Você falou, ele pode estar aqui desenhando, ele vai prestar atenção. Ele pode estar aqui olhando pro teto, ele vai entender. Ele vai... Assim, é muita informação entrando. E o sistema educacional do Brasil, ele não passou por essa fase de aprendizado. Sim. Os professores porque nunca teve formação. Nunca teve. E olha que eu me considero uma pessoa que estudei muito. E assim, difícil. eu fui começar a entender agora. E eu me julguei muito por ter agora entendido e falado, nossa, eu fui professora por anos. Sim. E será que... Assim, eu acho que em nenhum momento eu posso ter frustrado algum aluno nesse sentido. Assim, sempre vai frustrar. É uma coisa que a cada aula eu sei que alguém vai ser triste porque eles são diferentes. Mas assim, eu paro e penso assim, porque eu sempre me importei muito com as crianças. Cara, eu queria com os assistir meus sua aula um alunos. dia. É divertido, mano. Deve ser muito legal, Deve cara. ser muito- É só pra muito lidar com todos intensa. eles? Não, assim, Imagina. Tem que entreter. assim E- é muito intensa. E aproveitando que a tia Calista tá falando que todos os superdotados são diferentes, como todos são diferentes, todos têm suas dificuldades que são totalmente diferentes. Tem alguns superdotados que têm o perfeccionismo, que pode gerar ansiedade, tem a ansiedade, tem o TPS, daí tem as frustrações, né? Vamos dizer assim, perfeccionismo é quando uma pessoa, ela também envolve um pouco de pressão, vamos dizer assim. Sempre tá dando o melhor de si. Às vezes Sua, eu vou perguntar um negócio pros três, assim, na sequência que vocês gostam. Tá. Você acha que a superdotação, ela suprime, ela diminui alguma outra habilidade sua? Assim, dentro da superdotação, todos têm suas dificuldades. Mas, ser superdotado é bom, mas também tem seus viés, né? Por exemplo, eu sou um pouco perfeccionista e eu também tenho TPS, que é o transtorno sensorial. Que seria, assim, você tem sensibilidade a muitos estímulos simultâneos. Isso. Então, por exemplo, um ambiente com muito som, muita cor, muita imagem, muita informação, isso isso me te cansa. atordoa. Isso me cansa, eu começo a ficar com dor de cabeça. Teve um dia que eu fui num casamento da amiga da minha mãe, paciente da minha mãe, que a minha mãe é fisioterapeuta atualmente. Daí, tava tocando uma música de rock mal alta, muito alta, só que eu consegui dormir lá. E não porque eu tava com sono, mas por causa do meu TPS. Você simplesmente desconectou daquele estímulo e dormiu. Também quando eu era bem menorzinha, eu não pisava na areia de jeito nenhum. Meu pai, ele precisava me deixar lá na beira do bar e sair correndo pra eu pisar. Pela sensação da areia. Isso, Que por causa do meu interessante. TPS. Que alguns superdotados como a sua, se a gente tem lá os 5 órgãos dos sentidos, tato, olfato, visão, audição, eles sempre estão numa faixa de sensibilidade a mais, né? Então, as coisas acabam incomodando, alguns ambientes acabam incomodando, oscilou porque, assim, a sensibilidade tá mais. Então, ele tá trazendo bem mais informação. É como se se aqui você tá num determinado uma frequência de hertz, ele tá numa frequência de hertz um pouquinho mais alta, aonde ele capta toda essa sensibilidade. Pra tudo, pra visão, pra audição, Sim. pra gustação, mas principalmente pra audição e visão. E você, Lô? Então, eu acredito, eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade maior em matemática. Isso prejudica outras coisas. Por exemplo, coisas bem simples, como amarrar um sapato. Eu ainda não sei amarrar um sapato, por causa que eu acredito que isso é assincronia, que se chama. Por exemplo, você tem uma facilidade em algo, só que daí você tem uma dificuldade em algo mais simples. Fora que o superdotado também... a maioria dos superdotados tem muita intensidade. Como assim, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês agora. Eu tô tentando me segurar pra não falar tão rápido. Pode falar rápido, tá tudo bem. Aqui Cara, tá em casa. E você, cara? Eu fico... Tipo assim... É isso. Manda ver. Então, Manda ver. por causa que senão muitas vezes as pessoas não entendem o que eu tô falando, assim, né? Tipo, a velocidade do seu pensamento, da sua fala, são coisas Sim, que tipo... são diferentes. Sua cabeça tá aqui, ó, e aí você precisa comunicar devagar. Meu cérebro, Identifica. ele consegue processar ele processa as coisas muito rápido. Só que a minha fala, e até às vezes quando eu estou copiando alguma coisa, eu copio bem devagar por causa que, tipo, eu tô pensando em várias coisas e tô conseguindo processar. Só que a minha fala não consegue acompanhar, então ela tem que falar mais rapidamente.
ou até na escrita. Outra coisa que muitos superdotados têm é o senso de justiça muito forte. Então, tipo, por exemplo, tem alguma coisa e você percebe que alguma coisa tá fora do lugar, tipo... Ou tá injusta, ou tá tá errada. injusta, tá errada, não é certo, a pessoa fez alguma coisa Trapaceou. ali, trapaceou. E daí, superdotado, ele não consegue, ele machuca, dói pra ele saber Processar que... aquilo, não tem como fechar essa conta, né? que aconteceu alguma coisa errada. E o que não acontece com a maioria das pessoas, falam que tá tudo bem, por causa que muitas vezes até elas trapaceam, e... é muito difícil pro superdotado. Outra coisa é o superdotado ser muito sensível. Então, tipo, se uma pessoa tá triste, você também fica um pouco pra baixo, fica mais triste. Porque você a maioria dos superdotados são sensíveis. Lindo isso, é Eu sou super sensível. empatia. Eu sou sensível. E também algo que o Lorenzo falou. Algo que o Lorenzo falou foi que me lembrou de duas coisas. Que faz parte do transtorno de processamento sensorial que o cérebro não consegue se integrar com o nosso corpo. Porque a gente pensa muito rápido. Só que na hora de falar, embaralha tudo, fala tudo errado, porque a gente tá falando o começo da frase, mas a gente já tá em outra fase. Eu vou tomar uma questão que você falou lá atrás, sobre Olimpíadas. Aí eu vou puxar o esporte. Pra chegar nesse ponto. Chegar no que você tá falando. Assim, eu sei que o corpo não acompanha a mente, que é complicado. E você faz algum esporte? A gente vem nessa sequência? Faz atividade... O que você faz de atividade? Vocês gostam? Eu danço, eu faço balé e jazz. Segunda, terça, quarta e quinta. Tem uma professora de dança ali, ó. Você acredita? Fiquei sabendo. Não, no finalzinho a gente vai fazer um passo doble aqui, que eu quero derrubar todo mundo. E também não faço muito mais, mas ainda faço hipismo, vamos dizer assim, em geral. Não faço muito. E você acha que te ajuda? Sim. Eu também componho músicas. Lindo. Cara, E você toca algum instrumento? Toco violão, piano e sei um pouco de flauta. tá tranquilo. Que lindo. E você, Lô? Eu gosto muito de correr, então eu faço atletismo. Uau. Eu também brinco de futebol, assim, só que, tipo, eu sou muito ruim, mas brincar, assim, eu brinco. Uma coisa, às vezes, que, tipo assim, eu acelerei de ano e os superdotados, talvez... eu, pelo menos, tento achar alguma coisa que combine com cada pessoa, cada amigo meu. Por exemplo, eu tenho um amigo que eu gosto de correr, mas outro amigo que eu gosto mais de falar sobre a geopolítica, que tá as relações sobre a Rússia, a Ucrânia, China e Estados Unidos. Outro amigo que eu gosto mais de, vamos dizer, fazer cálculo mental. Outro amigo que eu gosto mais de fazer trabalhos. E isso é muito legal, que cada pessoa, nós temos algumas habilidades em comum. E com isso, eu meio que tenho um amigo pra cada coisa. Pra cada tema que vocês têm mais afinidade. Que legal. Falando nisso, um salve pros amigos do Liceu Jardim. Gente, o carisma desse menino Gostei. e dessa garota. Arruma um novo amigo, hein, cara? Qualquer coisa, dá um toque. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a faixa de idade dos amigos de vocês? Porque eu imagino que tenha várias idades, né? Tem. Então, a idade dos meus amigos, olha, eu tenho as minhas duas melhores amigas que elas têm minha idade. Não, Mas elas são como você? Elas são neurodivergentes. Que seria? Não, eu ainda não sei. Talvez, não sei. Eu não sei, mas eu adoro elas. Eu conheço elas desde de pequenininhas. Que elas têm 9 também. Uma tem 9 e a outra tem 10 anos. Neurodivergente é um cérebro atípico. Daí já tem... mas eu acho que eu não sei muito bem se elas são ou não são. Mas são amigas, é isso. A gente são tem amigos, amigo é o de que todo importa. tipo. Né? É que Não, cada um tem seu processo seletivo É pra isso. escolher os amigos. Perfeito. É isso. Também tenho... Gostei do processo seletivo. Gostei disso. Eu vou implementar. Eu gostei disso. Agora eu vou implementar. E Vamos fazer o processo seletivo. Nível de vacilo. Que daí cada um... Como o Lorenzo Quantas disse... vezes desmarcou comigo? Vai ter um edital, processo seletivo.
como o Lourenço disse, ele tem um amigo pra cada coisa. Isso que eu chamo de processo seletivo. Sim, lógico, sim. Então, eu tenho amigos que são da faixa etária de 11, 13... Muitas vezes 14, muito poucas vezes 14 anos, nem sei. Não sei muito bem a idade, né? Porque, assim, às vezes... Também você vai ficar perguntando, né, a não idade. vou. Porque o intelecto pode ser o mesmo deles. Então, assim, a idade... É verdade. Tem cada Então, cara eu de nem 40 penso- anos que tem 20. Eu nem penso na idade, porque já tô pensando a mesma coisa que eles estão pensando. Mas sabe que depois faz ao contrário, essa curva? É verdade. Hoje em dia eu prefiro conversar com crianças. Eu prefiro, 1000 vezes. Mas o Conversar pessoal com fala, vocês "Gostou, é não, muito deixa mais eu legal. conversar." Eu também, prefiro conversar com meus alunos. Eu prefiro, porque a gente vai enrijecendo quando vai ficando mais velho. E aí, cheio de doutrinas, práticas, você fala assim, cara, eu queria um cérebro mais livre. Aí eu prefiro com vocês. Eu acho que eu vou bater um papo com vocês, ligar de vez em quando. Com certeza. Fazer um FaceTime, a gente vai ligar pra vocês. E você, Lô? Então, eu tenho bastante amigos de 13, 12 anos, que é a idade da minha sala, né? E também tenho amigos de 10, tipo a Sophie. Sim. E... Aceita um de 23? Sim! E uma de 21, por favor. Eu quero falar com vocês, cara. Uma pergunta, como vocês filtram? Porque, por exemplo, hoje vocês têm 10, né? Eles estão ali na faixa de 10, mas sei lá, o seu amigo de 15, ele tá fazendo outras coisas. Você concorda comigo? Tipo assim, às vezes ele já tá fazendo coisas que você ainda não faz. Como que você filtra isso? Então, tipo, muitas vezes eu converso um pouco sobre o assunto. Tipo, muitas vezes os meus amigos da cidade falam muito de videogame. Por causa que estão na idade que gostam mais de videogame e essas coisas. Tanto que na minha escola tem um projeto que é 2 anos consecutivos, que é mais livros, menos telas. Eu converso um pouco com eles, mas também eu converso sobre outros assuntos. Eu tento falar sobre outras coisas. E eu queria falar sobre a importância do livro, da leitura. Sim. Que você ler um livro te traz muita informação, tanto no vocabulário, seu vocabulário, e talvez pode ser um livro de matemática, alguma coisa, e você descobre mais sobre o assunto. E se for um livro de fantasia, você se diverte com aquilo, não precisa ser em um videogame que você se diverte. E abre a sua imaginação, abre portas para sua imaginação. E uma vez eu ouvi isso, que ler um livro é como se você tivesse uma conversa. Por exemplo, se eu leio um livro do Elon Musk, quanto que você teria que pagar para ter uma conversa com o Elon Musk? Só que ele tá conversando com você pelo livro, de acordo com o livro. Então, o livro abre portas para diversas oportunidades. Muito linda Você essa sabe que forma de pensar. é uma conversa com ele e com você mesmo. Sabe que ler livro em voz alta é uma dica. Se ler livro em voz alta é um autoconhecimento. Porque aí você afere a frequência da sua voz, a tonalidade, e aí você vai refletindo sobre a sua voz. Dá mais foco. Você não lê... Sabe aquela leitura que é horrível, né? Quando o pessoal fala assim, aquela leitura dinâmica. Não tem nada de dinâmico naquilo ali, né? Você lê a palavra como imagem. Na verdade, aí você consegue fazer... você consegue ler a palavra, fazer concordâncias, né? Verbais, entender literalmente o texto e registrar esse texto. Senão fica um determinado vazio. Então são duas conversas. Mais que isso. Por isso que é muito bom. Vocês sentem isso, mas eu sinto que as pessoas, quanto mais elas estão expostas a telas e informações 100% mastigadas, onde elas não precisam pensar nem processar aquilo, é como se todo mundo tivesse um pouco emburrecendo. E a leitura, ela faz com que você volte a trabalhar seu cérebro para você se concentrar e processar e pensar e ter, né, fazer conexões críticas sobre aquilo. É isso. E também, adicionando uma coisa, no TED-Ed 2022, eu acho, ou 2023, eu fiz um trabalho sobre a dopamina e o uso de telas. Caso vocês pesquisarem no YouTube TED-Ed Clubs ou Sou Televisado no YouTube, vai aparecer TED-Ed que eu fiz sobre dopamina e o uso de telas. Exatamente isso. Muito bom. E também participei num debate Que legal, cara. ONUMUN, que era da OMS, que a gente discutiu exatamente sobre isso. Eu posso fazer uma sequência aqui? Vou começar com uma pergunta nessa ponta sobre o dia a dia de um superdotado. Para as pessoas entenderem o dia a dia, para até desmistificar, né? Porque o cara acha que também o superdotado fica dentro de uma câmera, fazendo algo Aqui, ó, diferente. fazendo conta. Só Não, fica, vocês são aquela loucura. maravilhosos. E aí começar pelo adulto e para as crianças,
E aí depois, na hora que chegar na Sophie, a gente falar sobre o que vocês estavam falando dos programas que vocês participaram. Eu quero entender esses programas, eu quero ver as medalhas, eu quero ver títulos, eu quero ver tudo. Eu quero ver a mente de vocês. Que depois eu vou começar com perguntas críticas. Eu acho que para falar do dia a dia, tem que responder aquela pergunta que... É porque é tão bom ouvir eles, né? Mas tem uma pergunta que foi muito boa, que é sobre se tem algo que se prejudica. Então, você é superdotado, você tem algo ali que você pode dizer que é algo bom ali, você tem uma habilidade, mas o que está por trás disso? E eu acho que isso tem a ver com o dia a dia, né? Nós somos seres emocionais, né? Nós não somos seres racionais. Nós nos regulamos pela razão. Quero um abraço. Então... então, todas as nossas decisões, na verdade, elas são emocionais. A única diferença é que a nossa capacidade, meio que diferente de um outro animal, é que nós temos um centro da razão que a gente vai regular essa emoção. Então... Por natureza, nós já somos emocionais. O superdotado, ele é mais intenso e tem uma velocidade de processamento maior. Então, essa emoção dele também é maior. Quando ele está triste, ele está muito triste. Quando ele está feliz, ele está euforicamente feliz. Então, o que para alguns pode ser algo leve, como um exemplo de... Ele está lá, faz uma pergunta para a pessoa, ela fala assim, agora não é o momento. Para uma criança típica, às vezes ela consegue entrar no sistema e falar, não é o momento. Às vezes, para ele tá com tanta informação que para ele fala assim, nossa, eu não tô conseguindo me expressar, isso não tá saindo de mim, tá sendo difícil. Então, assim, não é que é algo prejudicial, mas é muito difícil a gente lidar com isso, de que pra gente é tudo muito intenso. Então, assim, um dia a dia superdotado é muito parecido de alguém que não é superdotado. A única diferença é que as coisas que acontecem ao longo do dia, elas têm um grau de importância muito maior. Se eu fazer um café da manhã lá pro meu marido, a tendência é que eu queira fazer algo muito intenso. O melhor café todos os dias. Não que seja ali o melhor sobre o que tem no café, mas eu vou pensar em ser mais carinhosa e fazer tudo. E é muito difícil, porque, por exemplo, ele não é superdotado, meu marido. Então, assim, ele sente muito essa diferença de intensidade. O meu dia, às vezes, tem 24 horas. Você não dorme, você tem uma dificuldade de dormir. Você tem uma dificuldade de dormir insana, porque o cérebro não para. E você veste... A Sophie falou de algo muito interessante. Você veste um personagem? Eu acredito que a gente faz isso a vida inteira, assim. Porque, assim, chega um momento que você entende que não tem espaço para você. Você não pode falar o que você pensa. Você não pode ser tão intenso, senão as pessoas vão falar que você está sendo amoroso demais, intenso demais e que isso é errado. E, assim, no meu caso, que eu só fui perceber depois... hoje eu já consigo falar normalmente, né? Mas quando eu era criança, até os meus 20 anos de idade, eu era gaga e muito gaga. Eu não conseguia completar uma frase. Hoje eu ainda tranco às vezes, né? Algumas palavrinhas. A Sossô até uma vez... nós fomos fazer um vídeo e ela nunca tinha me visto gravando um vídeo. Ela me viu dando aula, é diferente. Sim. E a gente não conseguiu gravar o vídeo. E ela ficava assim, mas é Clarissa. Eu falei assim, daí eu expliquei pra ela. Por quê? Porque o meu cérebro ele é tão rápido que ele nunca acompanhou minha voz. Então, até os meus 20 anos de idade, eu tinha muita dificuldade na fala. Eu não conseguia completar uma frase. Eu lá, assim. Ou seja, eu sofria lá na escola. Eu sempre tive muitos amigos. Mas era engraçado que a gagueira era algo que eu não entendia porque eu era gaga. Assim, sempre me diziam que eu era gaga porque eu imitava o meu irmão, que é gago. Eu, beleza, imitava ele. Mas, assim, para mim não fazia sentido. Então, eu acho que não é algo prejudicial, mas você vive uma vida que ela é cheia de altos e baixos e ela é cheia de isso eu queria que fosse mais fácil. Eu queria conseguir aceitar mais fácil algo errado. Por que todo mundo está conseguindo aceitar e está vivendo sua vida muito bem? Eu não consigo. Se eu dou uma aula e, assim, toda aula eu vou frustrar alguma criança. Isso é algo muito triste, mas não tem como eu agradar todas as crianças, porque vai ter a criança que vai querer falar e vai ter a criança na mesma sala de aula que, se alguém falar, ela vai ficar triste. Porque ela tá ali para me ouvir. E aí eu preciso estar o tempo inteiro ponderando. Agora eu vou dar atenção para esse, agora para esse. Então, todo final de aula, eu saio com essa ação assim, será que pelo menos a maioria, ou será que pelo menos todos se sentiram respeitados? Será que ele não conseguiu falar, mas eu consegui, de certa forma, com uma gentileza, fazer com que ele se sinta respeitado? Então, é muito difícil. Para um professor... assim, não típico, assim, mas para um professor que não se importa, ele vai dar a aula dele, vai cumprir o programa dele, não está se importando se eles foram para casa tristes porque ele
pediu para não sentar na cadeira. Eu penso em tudo. Eu tô dando aula ao mesmo tempo que eu tô dando aula, eu tô pensando Tá com o olhar simples nele e que tá periférico, triste porque eu tô todos. vendo que ele quer falar, nela que tá triste porque eu tô vendo que ela não tá conseguindo ficar naquela sala que tá cheio, no outro que tá triste porque ele quer falar muito de robô ali, no outro que tá triste porque ele quer falar de dinossauro. E eu vou tentando trazer uma aula avançada porque é uma aula de nível Olimpíada. Só que eu gosto disso, porque eu me encontro nisso. Mas é Sair muito da difícil. faixa de conforto. Mas assim, você sofre. É um dia a dia que você sofre. Tudo é muito intenso, tudo é muito... É muito alto e baixo. Quando eu tô triste, eu tô muito triste. Qual que é a faixa de idade dos seus alunos? Dos que eu dou aula mesmo, que eu ensino até 5º ano, Até né? 5º Então, ano. até ali 10, 11 anos de idade. Quais Mas, matérias que você atualmente, eu dou aula de matemática Menina. para eles. Mas assim, atualmente eu tenho... Acho que eu não vou na sua aula, que eu não. dou aula diretamente, né? Mas eu trabalho hoje com aproximadamente 40 mil alunos, né? Eu tenho uma outra plataforma, que eu sou sócia, que daí é de 6º a 3º ano. Aham. Então, essa, eu não tenho um contato... Por exemplo, essa eu não precisaria ter contato nenhum com o aluno. Mas ele é aluno dessa outra plataforma, porque ele tá no 8º. Medalhei, salve, medalhei. Ô, Merchan! Mas ele é aluno. E assim, tá, mas por que eu me aproximei dele? Isso é insano. Um outro profissional que tem uma plataforma que não necessariamente para ter o contato, deixa rolar. Eu não consigo, eu sei quem são os alunos, eu me apego. monte de E eu joias quero lá tentar que você ajudar. pode- E aí vem uma mãe falar, ele quer fazer uma simulação da ONU sobre a guerra. Eu, sim, mas ele é uma criança. E eu vou... Só que assim, eu entendi que esse é o meu funcionamento. Eu vou tentar colocar ele, eu vou tentar estar junto. Então, assim, é um desafio, mas o dia a dia, sim, eu acho que é um dia a dia normal. O meu dia a dia é muito voltado para o trabalho, é algo que agora, gravidinha, eu vou tentar diminuir, mas assim, eu amo trabalhar, é o meu hiperfoco, assim, para mim trabalhar é a hora que eu posso fazer algo pelo outro de verdade. Então, eu às vezes hiperfoco muito no trabalho, não durmo. É difícil, assim, para tu manter um casamento agora com filho, talvez, eu não consigo. Se ela me mandar uma mensagem, os pais sabem disso. Eu fico nervosa de não conseguir responder às 2 da manhã. Eu vou tentar responder. Eu vou, Então é isso. Eu vou manter, Linda, eu vou cara, manter vocês são lindas. o fluxo, só que eu queria depois te perguntar a sensação de uma grávida superdotada, que essa aí eu nunca tive contato, eu vou depois... No próximo episódio, E aí, o resto do dia você brinca, estuda, Então, no resto do dia eu gosto... dá palestras? Eu gosto de... Funda uma faculdade? Faz um foguete na sua casa? Eu gosto de pesquisar um pouco sobre as coisas, sobre a faculdade, sobre a relação entre os países, que a minha matéria favorita é geopolítica, né? Uhum. É... Vamos falar sobre isso depois, quero saber. Vamos lá. Fala, não, agora eu preciso relaxar. O que eu vou fazer? O que vocês fazem? O que vocês escolhem fazer? Namoram? Não. Credo! Vamos ver! Eu Daqui falava 5 isso anos a também gente até os vai 20, entrevistar acredita? Lorenzo de novo.